A gente vai falar agora sobre o cantor Wesley Safadão, que anunciou uma pausa por tempo indeterminado na carreira e o motivo, crises de ansiedade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a psicóloga Deise Dias, que vai falar sobre essa situação que afeta tantas pessoas. Deise, crise de ansiedade, como a gente viu, Wesley Safadão, famoso, rico, ou seja, não escolhe classe social para você ter uma crise de ansiedade, né? Queria que você falasse da importância desse cantor que tem influência, né, na música e acaba influenciando muitas pessoas, ele ter revelado isso, né, desse problema, crise de ansiedade. Apesar de tudo que ele tem, ele é vítima, né, de crise de ansiedade por pressão, enfim. Qual a importância de cuidar da saúde mental? A ansiedade é uma emoção que todos nós sentimos. Todos nós já nascemos ansiosos. Só que ao longo da nossa vida, de acordo com que o nosso desenvolvimento ele vai trazendo para a gente vai se tornando mais ansioso, isso é natural. E a vida desses artistas é uma vida muito corrida, é uma vida que muitas vezes eles se afastam da família, dos filhos, e muitas vezes eles não sabem lidar com isso, com a própria pressão dos fãs, da gravadora. Então, muitas vezes eles adoecem, e eles têm reconhecido isso, por quê? Porque a ansiedade ela também tem gerado sintomas, e sintomas ruins, como falta de memória, falta de atenção, falta de concentração, taquicardia. Muitas vezes as pessoas têm aquele apagão maior, as pessoas não conseguem mais estar em público, que é algo que até então seria normal, mas as pessoas elas se sentem incomodadas por ter aquele grande público à sua volta, cobrando, querendo uma performance maravilhosa de você. Então, a pessoa, por mais famoso que seja, por mais dinheiro que tenha, a pessoa também pode estar sendo acometida por essa crise de ansiedade maior, dependendo de como ela reaja a todo esse desenvolvimento que a vida da pessoa se tornou hoje. No entanto, que quem realmente tem muita fama tem que estar também em tratamento psicológico para saber lidar com essa fama, senão entra em desordem psíquica, e aí muitas vezes esse processo de você saber lidar com essas situações, ele vai a extremos, como agora foi o caso de Wesley Safadão ter que parar, dar uma pausa na sua carreira para se tratar psicologicamente. Deise, Wesley tem condição, né, de dar essa parada na carreira, por, né, já ser muito financeiramente muito bem de vida, mas existem pessoas que passam pela mesma situação e não podem, mas precisam se tratar da mesma maneira. Como fazer isso? Como cuidar da saúde, né, mental, como você falou, que se a saúde mental não estiver bem, ela afeta a saúde física também, e aí o problema pode ser muito maior. Exatamente. A gente precisa entender que o nosso corpo ele funciona de acordo com aquilo que a gente muitas vezes está vivendo, né? Então você tem que perceber os sinais que o seu corpo ele está dando. Então é aquele cansaço excessivo, é aquele sono que muitas vezes vem de uma forma muito maior, a falta de apetite ou a questão do apetite mais exacerbado. Então a gente tem que entender que o nosso trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, também pode ser um fator estressor para que a gente possa desenvolver essa ansiedade maior. E você tem que procurar ajuda, né? A gente tem que procurar um psicólogo para que a gente possa avaliar, por exemplo, de onde é que vem essa insônia, caso eu esteja com insônia, de onde é que vem essa tristeza, de onde é que vem esse choro, de onde é que vem essa desmotivação. E aí nós temos os serviços públicos na cidade, né, que são os CAPSs, são as assistências socioemocionais que a gente tem, pelo menos uma escuta psicológica, ou realmente ter que ir ao psiquiatra de pronto, para que a gente possa avaliar o que é que a gente está sentindo. Mas o ideal é não esperar. Existe uma síndrome de burnout que é reconhecida pela ciência e que é o esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. E muitas vezes a gente não vai percebendo que essa síndrome ela vai tomando de conta da nossa vida. Então a gente sente primeiro sintomas físicos, né, que é esse cansaço em excesso, e os psicológicos é quando você não consegue produzir, quando você não consegue fazer aquilo que você precisa fazer, e tudo vai se tornando muito dispendioso, muito cansativo na realidade. Por isso que muitas pessoas, elas muitas vezes gostam do seu trabalho, mas a forma de como está ali não tem sido a forma saudável de estar. E o nosso psicológico, ele é quem coordena tudo na nossa vida. E a gente está no mês do Setembro Amarelo, né? Que é um mês dedicado para cuidar da saúde mental, para perceber os sinais e procurar ajuda. O primeiro passo é você reconhecer e procurar ajuda para aí então você tentar sair dessa situação.
Exatamente. E o Setembro Amarelo, ele vem trazer para a gente essa sinalização de que a saúde mental é importante. Por isso que nós trabalhamos a prevenção ao suicídio, que também acarreta a prevenção sobre o próprio processo depressivo, sobre a própria ansiedade. Então, a gente não pode deixar que a ansiedade ela possa se transformar nessa possível depressão. Porque se não tratada, o quadro ele só vai evoluindo. E aí, muitas vezes, a gente não se dá conta disso e as pessoas, no impulso que a ansiedade muitas vezes geram, fazem coisas inapropriadas. Então, a gente tem que parar para entender que a vida da gente é prioridade. Então, nós precisamos valorizar. Se você está naquele trabalho que você não se sente feliz, que você não se sente produtivo, procure outro. Se você está num casamento, que esse casamento ele não gera mais felicidade para você, que vocês só vivem em crise, só vivem brigando, resolvam a relação de vocês, procurem uma terapia de casal. Então, mas tentem ser felizes de fato. A vida ela é só uma. Por isso que a gente trabalha nesses processos de prevenir a nossa saúde mental para que a gente esteja bem, pelo menos na maior parte dos aspectos da nossa vida, que são os emocionais, os espirituais, os psíquicos e tudo aquilo que você puder fazer para você, você precisa se engajar nesse processo de melhora. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocã, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocã Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping.